Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa num prédio no condomínio e a cena corta para um dos quartos desse prédio. E lá dentro tem um pessoal investigando o corpo de uma mulher que morreu. E eles falam que a nutrição do corpo da mulher é média e que a cor da pele dela é amarelo escuro. Nisso, o gato fica olhando para o corpo da mulher. E o pessoal fala que as manchas no cadáver apareceu em vermelho e foi bem no encosto da cabeça da mulher, no pescoço e nas costas. E eles falam também que ela teve perda extensa de tecido muscular nos membros, que apenas os ossos brancos permaneceram nas palmas das suas mãos e nos pés, e também que todos os dedos dos pés e das mãos estavam faltando. E eles falam que todo o rosto dela, incluindo os olhos, desapareceram completamente, que apenas os ossos frontais, as maçãs do rosto e mandíbulas ainda estão conectados por uma fina camada de músculos. E essa mulher tinha vários gatos pretos na casa dela, e o médico fala que essas são todas as informações preliminares da inspeção do corpo, e o oficial diz que tá tudo bem, que ele já entendeu. Então ele vai saindo do prédio, e ele pensa como é que o corpo da mulher ficou daquele jeito, sem pele, sem olhos, e ele fica imaginando se foi alguma pessoa que fez aquilo com ela, e que o estado da mulher que acabou falecendo é diferente das recentes histórias de fantasmas urbanos. E o pessoal lá atrás fala que ouviu dizer que quem sofreu o acidente foi a irmã Zhang, a mulher que vivia no segundo andar. E o cara diz que é isso mesmo, que aquela mulher idosa vivia sozinha e que ela não gostava de interagir com as pessoas, e por isso ela mantinha alguns gatos na casa dela para aliviar o tédio, que se os vizinhos não tivessem reclamado com a administração depois de sentir o fedor do corpo da mulher, nenhum deles teriam notado a ausência dela. E o oficial pensa que com certeza aquela velha morava sozinha, e que parece que os vizinhos dela não se importavam muito com ela. E então alguém aparece e diz que provavelmente ela morreu de diabetes, e esse aqui é o nosso prota, o Liang, e ele fala que é exatamente isso que ele disse, que as diabetes do tipo 2 causam muitas complicações. E o oficial pergunta se ele conhecia aquela mulher, e o Liang diz que não conhecia ela, e o policial questiona como é que ele sabe então que ela morreu de diabetes, e o Liang diz que ele só tinha dado um palpite que poderia ser isso, e o policial fala para ele parar de fazer suposições sem fundamentos, e diz pro Liang ir logo pra casa dele, e o Liang fala que provavelmente não é uma suposição dele, e o oficial pergunta o que ele tá tentando dizer com isso, e ele fala que viu antes, quando ela estava andando pela comunidade, que embora sua pele seja rosada, a pele estava muito seca e o corpo dela estava muito gordo, e também tinha pálpebras caídas e sinais de sarna recorrentes no rosto e nos olhos, e também ela tinha cicatrizes e úlceras nos braços, que as panturrilhas e os pés estavam inchados e os passos delas estavam muito lentos e fracos. E o Liang diz que esses são sintomas típicos de diabetes tipo 2, e ele fala pro guarda que a propósito a janela do quarto da velha fica no segundo andar, então com certeza não foi alguém que invadiu a casa dela e fez aquilo com ela, e que provavelmente ela desmaiou devido às complicações agudas da diabetes, então o gato dela poderia muito bem lamber a pele flácida dela para poder acordá-la, mas que infelizmente os gatos não conseguiram fazer isso, então em vez disso eles ficaram inquietos porque a pele foi rompida ao lamber a doçura, e assim eles sentiram o cheiro e o gosto do sangue, e que isso era de se esperar já que a velha não tinha alimentado os gatos por muito tempo, e os animais de estimação procuram espontaneamente algo para comer, então provavelmente os gatos comeram ela. E o guarda pergunta o que ele quer dizer com isso, que se a mulher foi morta pelos seus próprios gatos de estimação, e o Liang pergunta pro policial se ele nunca assistiu os filmes, que tem muitas cenas como essa em filmes, e diz que ele é o melhor em interpretar o roteiro de assassinato. Então o policial diz pra ele parar de ficar falando besteira e ir embora logo dali. Então o Liang vai indo embora, e o policial pensa que ele quase caiu na conversa dele, que esse Liang tem uma cara de mentiroso, e o Liang fala que uma baleia morta continuará caindo e afundando no mar, e que eventualmente ela será alimento da vida marinha, como os peixes, mariscos e camarões durante centenas de anos, e diz que esse é o último destino de uma baleia que morre e vai afundando no mar, e que então a baleia vai reencarnar em uma outra vida. E o policial fica em silêncio escutando o que ele tá falando, e o Liang vai chegando no apartamento dele, mas ele percebe que o elevador tá quebrado, e o Liang fala que ele é um estudante de ensino médio com talentos extraordinários, mas que infelizmente ele vai ter que subir essas milhares de escadas até chegar no quarto dele. Bom, aquela velha morreu miseravelmente e agora o elevador do prédio quebrou. Tem havido tantas coisas estranhas ultimamente. E ele vai abrindo a porta para subir as escadas, e ele fala que ali tá muito escuro, que ele não consegue enxergar quase nada. E ele diz que a comida dele já tá quase fria, e fala que ele tem que ir para casa dele rapidamente enquanto sobe as escadas. Mas então ele escuta um barulho vindo dos andares de cima, e ele pensa que barulho alto foi esse que ele escutou, e se pergunta se tem algum velho lá em cima tossindo,
e que parece que as luzes ativadas por voz está no 9º andar, e que um velho deve ter saído para jogar o lixo fora, e ele diz que nesse mundo há o bem e o mal, e o verdadeiro e o falso, e que às vezes ele não tem certeza se esse é o mundo original, e ele vai chegando no 8º andar do prédio, e ele continua subindo e diz que falta muito ainda, e diz que ele só quer chegar na casa dele e comer a comida dele, mas então ele aparece no 8º andar de novo. Mas o que tá acontecendo aqui? Por que esse 8º andar apareceu novamente? Eu acabei de passar pelo 8º andar, mas o que é isso? Será que a pessoa que estava montando isso colocou a placa errada? Eu vou ter que subir mais um andar para verificar. Então ele sobe e se depara com o 8º andar novamente. Não, isso só pode ser uma pegadinha, quem é que tá fazendo isso? E então ele começa a escutar uns passos, e de repente ele escuta um barulho muito alto, e ele grita perguntando quem foi que prendeu ele nesse lugar, e diz que vai contar até 3 até aquela pessoa se revelar. Mas então ele sai correndo e diz que vai sair dali primeiro em respeito à pessoa, mas enquanto vai descendo ele acaba pisando em algo, e ele fica descendo as escadas infinitamente, e então de repente um gatinho aparece segurando uma bola com o número 8, mas o que aconteceu? É como se eu estivesse andando em círculo agora há pouco. Será que foi algum fantasma que criou essa ilusão? E então o Liang percebe algo. Peraí, quando foi que anoiteceu? Lá fora tá tão escuro que você só consegue ver a lua. Parece que o meu palpite do fantasma ter criado essa ilusão é verdadeiro. Mas então o Liang percebe algo se aproximando dele, e ele vai vendo uma sombra descendo as escadas, e ele fica olhando na direção daquilo, e é um daqueles gatos da velha lá que tá descendo as escadas, e o Liang diz que é só um gatinho, que ele parece ser muito dócil, e que esse gatinho é tão fofo que poderia participar do grupo de beleza do Pokémon. Bom, isso poderia acontecer se as pessoas ignorassem o rosto dele. Um gato com rosto humano, deveria ser o rosto daquela velha que morreu e foi arrancado com a mordida. Esse gato, ele comeu seu próprio dono, e agora eu tô preso aqui com ele. Por que esse gato tá olhando pra mim desse jeito? É como se ele tivesse com más intenções. A melhor forma de me defender vai ser atacando ele primeiro. E então o Liang começa a chamar o gatinho falando que vai acariciar ele. E ele vai encostando a mão perto do gato. E ele vai indo pra atacar o gato e fala que agora ele já era. Mas então algo acontece com o corpo dele. E o gato vai usando uma das habilidades dele. Mas o que é isso? O meu corpo não se mexe. Será que aquela velha que morreu foi imobilizada por esse gato? E depois ele comeu o corpo dela, então isso não tem nada a ver com diabetes? Então esse gato tá querendo arrancar o meu rosto também? Se esse gato fizesse isso, pelo menos ele ficaria mais bonito do que tá agora. Não, mas eu não posso deixar isso acontecer. Peraí, parece que eu tava conseguindo falar agora há pouco, acho que eu já entendi. E então o Liang morde a própria língua dele. É isso, funcionou, eu consigo me mexer novamente. E o Liang vai indo pra dar um ataque no gato, e ele dá uma estocada com aquele ferro no olho do gato, e ele começa a dar várias estocadas no gato, e então depois de alguns minutos o gato morre. Mas então o Liang percebe que algo tá saindo do corpo do gato, e de repente o sistema aparece pra ele, e diz pra ele que ele tá no nível 1 agora, e que a experiência atual dele é de 0, e também que ele não possui nenhum equipamento e nenhum item, e fala que o usuário é considerado um jogador iniciante, e então automaticamente será disponibilizado o tutorial para iniciantes, e o sistema diz que todas as obras de fantasias criadas na história da humanidade, os mitos, as animações lendárias, os quadrinhos, filmes, jogos, são todos projetados de outros mundos na Terra, e que nesse vasto universo eles coexistem, e eles também vão ter que competir e interferir com inúmeras outras civilizações, e fala que se o Liang for o sortudo que se destaca entre todos os seres vivos, ele vai poder entrar em contato com o extraordinário e se tornar um extraordinário. E então o sistema dá boas-vindas para ele ao campo da morte da Terra. E então um tempinho depois ele tá na cozinha dele, e ele se pergunta que tipo de sistema é esse, que parece que não vai ter ninguém para ajudar ele como um novato dentro desse jogo. E ele fala que de acordo com a narração do jogo agora há pouco, o gato daquela velha que ele matou é um jogador também. E parece que os jogadores não se limitam aos seres humanos, que combinando com as recentes e intermináveis histórias de fantasmas urbanos, esse jogo de mata-mata foi lançado há algum tempo, e que no momento ele só não sabe como se comunicar com o sistema, mas que parece que ele vai ter que obter e concluir algumas missões, e diz que no momento ele como um jogador iniciante não está qualificado para acabar com outros jogadores, e que deve haver alguma organização que ficou obcecada com o poder extraordinário trazida pelo jogo, e que eles devem estar em busca de jogadores entre as pessoas comuns. Então vai ser melhor para ele não tentar se destacar muito, e ele diz que as informações é limitada, que por isso ele só pode esperar para ver o que acontece, mas a taxa de explosão desse jogo é de fato média, e ele diz que usou algumas técnicas que ele aprendeu nos livros chineses, e que com isso ele conseguiu arrancar todos os itens do gato, principalmente o olho dele, e o sistema fala que esse olho é de nível raro, e fala que os efeitos especiais desse olho é de identificar ilusões e criar ilusões, e que a força efetiva e duração do alcance efetivo da ilusão
são determinadas pela força mental do usuário, e o Liam diz que esse jogo de mata-mata não possui um guia para iniciantes, que é apenas essas interfaces que você não sabe quando elas são acionadas, e ele se pergunta se esse mundo realmente se tornou um jogo, e que ele não sabe há quanto tempo esse jogo está aberto e quantos jogadores estão online, e então o olho do gato começa a se conectar com o olho dele, e o Liam diz que essa vai ser a primeira habilidade dele, e com isso ele consegue a habilidade daquele gato de criar as ilusões, que agora ele vai conseguir identificar uma ilusão e criar as ilusões, e ele fala que com essa habilidade dele, não vai ser nenhuma surpresa se ele conseguir ser o top 1 desse jogo, e diz que a habilidade do gato fantasma daquelas escadas que ele estava correndo infinitamente, provavelmente foi por causa desse olho, mas que no entanto ele consegue criar ilusões de objetos agora, mas que ele ainda não é capaz de criar uma ilusão tão complexa em grande escala, e que provavelmente isso acontece porque ele não tem pontos suficientes de poder mental, mas que só com essa habilidade ele pode ser considerado como um humano especial, e então ele cria uma ilusão dele mesmo e diz que agora é o início do jogo dele, e fala que a vida dele antes disso não era nada, mas que agora a vida dele vai começar a melhorar, e ele diz que é melhor não ficar se achando tanto assim, que ele não sabe o que está por vir. E então a cena corta para a escola secundária, e o professor fala pro Liam que é inapropriado ficar chegando atrasado nas aulas todos os dias, que ele já tinha se atrasado ontem, disse que queria comer tofu, e inventou uma desculpa dizendo que foi espancado por alguém, e o professor pergunta qual é a nova desculpa dele hoje, e o Liam fala que ontem à noite ele lutou com um gato monstro, e que o gato tinha prendido ele dentro de uma ilusão, mas que por fim ele conseguiu acabar com o gato e ganhou a habilidade dele, e o professor pergunta como ele consegue inventar esse tipo de desculpa, e pergunta se o Liam acha que ele é estúpido, e que agora só por causa disso o Liam vai ter que ficar depois da aula para limpar a escola, e então um tempinho se passa, e o professor diz que cada vez que ele conversa com o Liam, é como se fosse um teste de paciência para ele, e fala que o circuito cerebral daquela criança é realmente incrível, e ele pensa se esse edifício de escritórios foi concluído durante o verão, que o cheiro ali tá muito forte, e então o elevador vai se abrindo, e ele pensa por que o elevador tem um cheiro tão forte também, e ele vê uma pessoa lá dentro parada, e ele vai entrando e pede desculpas que não sabia que o prédio estava em reforma, e ele pensa que isso foi muito rude não ter gostado do cheiro da outra pessoa, e que aquela pessoa só deve estar com esse cheiro porque está trabalhando muito na construção, mas ele acha estranho que o cheiro parece realmente pungente, é como se o tato respiratório dele estivesse queimando, e então no reflexo do espelho do elevador ele vai olhando algo no chão, e ele se pergunta se aquilo na bota do cara é lama, mas então ele começa a olhar bem e diz que não é isso, e ele percebe que aquilo no chão é asfalto, e aquele asfalto de repente começa a pegar fogo e ele se pergunta o que está acontecendo, e então aquele cara começa a fazer um barulho, e ele começa a rir da cara do professor, e então o professor fica apavorado e começa a apertar os botões do elevador, e ele se pergunta por que esse elevador não abre logo, e então o elevador começa a abrir, e então ele sai correndo pedindo por ajuda, e naquele momento ele começa a se lembrar do que o Liam tinha dito pra ele, e ele lembra do Liam falando pra ele que é pra ele fugir quando ele encontrar um fantasma, e naquele dia o professor tirou onda com ele falando que esse tipo de coisa não existe, e o Liam tinha dito pra ele que ao correr os calcanhares da pessoa se levantam, então tudo que os fantasmas precisam fazer é colocar os pés embaixo dos calcanhares das pessoas, e que dessa forma o fantasma vai conseguir possuir a pessoa, e o fantasma já tá atrás do professor, e então o fantasma coloca o pé embaixo do calcanhar dele, nisso o fantasma começa a entrar no corpo do professor, e o fantasma vai tomando conta do corpo dele, e no fim o fantasma acabou roubando o corpo do professor, e então a cena corta para a escola do Liam, e então um carinha começa a falar pro outro se ele já escutou a história da pessoa que morreu na estrada de Qianhua, que o motorista de repente colocou a cabeça para fora do carro, e ele foi interrompido por um ônibus que passava do lado, e o amigo dele fala que tudo isso é notícia antiga, que naquela manhã, assim que os trabalhadores de saneamento chegaram na estrada de Qianhua, eles tiveram uma surpresa enorme. Eles viram um homem com um poste de energia na barriga dele, e que essa notícia foi bloqueada online, mas que o tio dele que estava assistindo na hora contou pra ele, e o cara diz que esse tipo de morte é realmente horrível, e o outro fala que o mundo tá ficando cada vez mais estranho, e o Liam fica escutando a conversa deles, e ele pensa que isso não é uma morte comum, que se não for um assassino, a única opção é que seja um fantasma. Nisso, a menina que tá sentada do lado dele começa a encostar nele, e ela fala que aquelas histórias que o pessoal tá contando lá atrás é tudo lenda urbana, e ela pergunta por que o Liam foi pra escola hoje de novo, e o Liam começa a jogar um charme pra ela e diz pra ela não se intrometer nos assuntos dele, e ela pergunta o que o Liam tá fazendo, e então o Liam fala que ela disse pra ele ontem que ela tinha sido picada por um mosquito e que isso deixou ele inquieto, mas então ele diz pra ela ficar despreocupada que hoje ele vai dar uma arma mágica pra ela, e que com isso esses mosquitos não vai mais encostar de junto dela, e então ele coloca um sapo na mão dela, e diz que aquela coisa tem consciência espiritual e que agora nenhum mosquito vai chegar perto dela,
Então a Konchan dá um soco na cara dele, e o Lian diz que era pra ela agradecer a ele, mas então o sistema aparece e diz que as condições de acionamento da missão foram atendidas, e a Konchan fica brava perguntando por que ele tem que ficar aprontando essas com ela todo dia, e o sistema diz que a missão dele é eliminar um fantasma que tá ali perto, e a recompensa dessa missão vai ser aumentar a permissão do jogador e abrir o painel pessoal do jogador, e que além disso ele vai ganhar 45 pontos adicionais, e que também ele vai ganhar um passe aleatório. E o Lian pergunta se uma missão é desencadeada depois de levar um soco, mas que talvez não seja isso. E então ele dá um mata-leão na Konchan e pergunta se ela tá possuída por um fantasma, e ela rapidamente já joga ele no chão, e o Lian pensa que com essa força ela provavelmente é o fantasma, e pensa que somente assumindo essa missão, ele poderá entender melhor esse jogo de mata-mata. E então ele começa a se levantar e a Konchan fala que ele tem muita resistência. E então ele sai correndo e fala pra Konchan avisar pro professor pra dar um dia de folga pra ele, porque ele tá indo salvar o mundo, e o Lian pensa que não há limite de tempo pra concluir essa tarefa, mas que ele provavelmente vai ter que concluir essa missão antes do fantasma sair da escola, porque senão a missão pode acabar falhando, mas caso a missão não falhe, isso também vai ser um problema se esse fantasma deixar a escola, que isso vai ser quase equivalente de fracassar na missão. Então ele chega no último andar do prédio, e ele diz que o último andar do observatório tem vista para toda a escola, e juntando a capacidade do olho de gato dele junto com esse binóculos, ele vai conseguir encontrar esse fantasma rapidinho, e o Lian vai olhando com binóculos em volta da escola para ver se encontra o fantasma, e ele diz que não tem nada nos dormitórios, nem nas salas e nem nos laboratórios, mas então ele começa a olhar bem para uma região, e ele começa a ver uma sombra de longe e fala que finalmente encontrou o fantasma, e o fantasma vai caminhando pelo estacionamento, e então aquele fantasma que possuiu o professor tira do bolso o alarme do carro, e ele começa a apertar o botão do alarme, e ele percebe que o carro do professor é aquele lá atrás. Nisso o Lian acaba chegando no estacionamento, e ele começa a usar o olho de gato dele para ver se aquela pessoa é um fantasma, e ele confirma pela aura estranha que aquela pessoa está possuída, e o Lian vai se aproximando do fantasma e diz que aconselha ele deixar o corpo do professor o mais rápido possível, que os alunos mal podem esperar para deixar o professor voltar para a sala de aula, e o fantasma pergunta se ele também é um jogador, e ele fala pro Lian que ele não vai entender que a vida após a morte é tão infeliz, que os 6 reinos da reencarnação são tudo mentira, tudo que as pessoas disseram era mentira, que só existe um vazio depois da morte, que é um vazio sem fim, e ele diz que não quer morrer, e o Lian pergunta se ele morrer ele vai ficar insatisfeito, mas fala que no final de tudo esse corpo nem pertence a ele, e o fantasma diz que nunca vai desistir desse corpo, que agora o corpo é dele, e o Lian diz que agora o fantasma tá bravo, e fala que ele não é tão bom assim em matar fantasma e diz pro fantasma ficar quieto, mas então o fantasma vai correndo pra cima dele, e o Lian fica parado olhando pra ele, e então o fantasma começa a usar uma das habilidades dele, e ele diz que o Lian já era com esse ataque dele, mas então o Lian segura o braço do fantasma, e já vai dando logo um chutão na cabeça dele, e o fantasma começa a cair pra trás. Nisso o Lian já joga o fantasma na direção de um carro, e o fantasma acaba esbagaçando a frente do carro, e o Lian fala que ele acabou exagerando um pouco, que ele não pode bater tão forte assim no corpo do professor, porque senão é o professor que vai acabar morrendo, e ele fala que vai ter que pensar numa boa estratégia para tirar aquele fantasma do corpo do professor. Então o fantasma se levanta gritando, e o Lian já vai colocando a mão na boca dele falando que ele é muito barulhento. Então ele fala pro fantasma olhar diretamente para os olhos dele, e o Lian começa a usar a habilidade de ilusão dele, e de repente o fantasma é teleportado para a ilusão do Lian. Então um tanque de lava vai caindo em cima do fantasma. Nisso o fantasma já sai desesperado do corpo do professor, e o Lian diz que com certeza a ilusão que ele criou foi efetiva, que ele sentiu tanta dor que até fez ele sair do corpo do professor. E então o fantasma vai tentando fugir dali, e o Lian fala que não vai deixar ele fugir tão facilmente, e ele já dá uma fatiada no fantasma, e diz que agora o fantasma não vai precisar passar por isso novamente. Nisso o sistema aparece falando que o Lian concluiu a missão. Nisso ele dá uma dica falando que a experiência atual do Lian é de 120/100, e agora ele pode ser atualizado de nível 1 para o nível 2, e que depois que o nível do jogador for melhorado ele pode obter alguns pontos de atributos gratuitos. E o Lian pensa que sempre respeitou os professores, mas a situação acabou dessa forma, e ele agradece ao professor por ter sido possuído pelo fantasma, porque assim ele conseguiu upar de nível, e um tempinho depois o Lian já verificou o corpo do professor, e ele fala que o professor teve uma única fratura fechada na costela, e a pessoa no telefone diz que já entendeu, e a pessoa diz que está indo imediatamente para a escola para poder prestar os socorros para o professor. Então o sistema aparece de novo falando para o Lian colocar o apelido de jogador dele, e ele diz que agora é a hora de dar um nome para ele, o nome que vai ficar no top 1 da lista desse jogo, e ele coloca o nickname dele como Nascer do Sol, e o sistema fala que esse jogo é o jogo da matança,
que já foi realizado 6 vezes na Terra e que em cada jogo de matança em grande escala traz uma seleção de espécies. Nisso, vários animais já foram extintos da face da Terra, como os animais vertebrados marinhos e os dinossauros mamíferos, que o jogo da morte influenciou a história evolutiva de quase metade das espécies da Terra, e no 7º jogo o Homo sapiens finalmente venceu, e os Neandertais foram derrotados e extintos, e o Liam na sala de aula se pergunta quando foi que esse jogo começou, e quantos jogadores já estiveram nele até agora, e o sistema diz que esse é o 7º jogo de matança em 6 escalas, e que começou há 7 meses atrás, e o Liam pensa que há 7 meses atrás foi o mesmo período que as lendas urbanas se tornaram populares, e o sistema diz que não há comentários sobre a base de jogadores atual, e o Liam pensa que a última questão é a forma específica que o sistema dá as missões para ele, e a Conshanley do lado dele escreve no papel para ele prestar atenção na aula. Nisso o sistema diz que existem 3 tipos de lançamentos do sistema, e o primeiro são as tarefas regulares, que são adicionadas aleatoriamente todos os dias, e os jogadores podem escolher as que quiserem aceitar, e é claro que haverá uma recompensa pela conclusão da missão, mas que não haverá nenhuma punição pelo fracasso. Já o segundo tipo são as tarefas obrigatórias, que são liberadas aleatoriamente pelo sistema, e os jogadores devem completar os objetivos da tarefa, e se eles completarem a tarefa eles serão recompensados, mas se eles falharem nessa missão específica o jogador será eliminado, e a professora já está bem atrás do Liam porque ele não está prestando atenção na aula, e ela começa a chamar a atenção dele com a régua, e a professora coloca ele de castigo do lado de fora da sala, mas então o sistema diz que o terceiro tipo de missão são as tarefas geradas aleatoriamente pelo sistema e não são uniformes, e que se ele desempenhar um bom papel e concluir a missão, ele será recompensado ao concluí-la, mas se ele falhar o sistema irá aplicar aleatoriamente uma penalidade mortal, e o Liam pensa que depois dele upar de nível, o condicionamento físico dele parece ter melhorado um pouco, e ele pede pro sistema mostrar o painel de atributos dele, e a professora fica olhando para ele fazendo as palhaçadas do lado da sala, e então o sistema começa a mostrar os status dele, e o Liam pensa que ele é um ser espiritual sênior, mas que o carisma dele é apenas de 4, e que os critérios de avaliação do sistema são tendenciosos, e ele fala que agora é hora de adicionar os pontos de atributos que ele ganhou ao evoluir de nível, e o sistema diz que agora a percepção dele tá nível 7, e que agora a percepção tá no nível de entusiastas experientes, e o Liam pensa que os olhos de gato dele consomem muita energia mental, e que isso tá ligado à inteligência e à percepção, que depois de adicionar pontos na percepção, se ele usar a habilidade agora vai ver através das ilusões, e que ele vai poder se manter por lá por 700 segundos, e manter as ilusões dele por 140 segundos. Nisso a cena corta para um estacionamento subterrâneo, e um dos caras diz que foi detectada uma reação psíquica ali, e que a intensidade é de nível 1 do tipo espírito possuído, e que ao julgar pelo grau de dissipação da energia psíquica, isso aconteceu pelo menos há 5 horas atrás, desde que a criatura foi eliminada. Provavelmente esse pessoal aqui apareceu depois que o professor foi resgatado, e o homem diz que os jogadores que atingiram o corpo espiritual também devem estar no nível inferior, mas que no entanto a consciência anti-reconhecimento é surpreendentemente forte, e que todos os vestígios deixados no local foram completamente apagados, e as câmeras de vigilância foram destruídas, e que se for levar em consideração alguns veículos, provavelmente os gravadores de condução foram processados, e ele diz que ao julgar pelo comportamento da pessoa de acabar com os fantasmas, ele está atualmente numa posição neutra, então não há necessidade de ficar caçando ele vigorosamente, e que afinal todos os recursos dele agora devem ser direcionados para a estrada de Tianhua, aquela estrada lá que acabou com o pessoal, e ele fala que os fenômenos paranormais estão ficando cada vez mais sérios, mas que isso pode mudar a qualquer momento, porque o desastre natural está em movimento. Então a cena corta para um local de construção, e tem um pessoal trabalhando ali escavando a terra, e o cara diz que a broca ficou presa, e que isso não deveria acontecer porque ele só cavou 80 metros. Então ele começa a perceber algo de estranho na máquina, e ele grita pro pessoal falando que algo tá puxando a furadeira para baixo. Nisso aquela furadeira acaba desencaixando da máquina, e o pessoal chega de junto para ver o que tá acontecendo, e um dos caras falam que essa é uma broca de mais de 100 toneladas. O que poderia estar puxando essa broca tão pesada para baixo? Mas então a broca começa a se mexer, e o cara percebe que a broca tá indo em direção a ele, e de repente a broca sai voando daquele buraco, e a broca acaba caindo bem em cima do trator onde o cara tava, mas ele conseguiu sair a tempo, e ele fica sem entender nada do que tá acontecendo ali, mas de longe o Liam tá vendo tudo o que tá acontecendo ali com os olhos de gato dele, e ele diz que provavelmente há um grande fantasma escondido embaixo da estrada de Tianhua, e que o monstro precisa ser combatido nível por nível, que é melhor ele ficar longe dali por enquanto, que o desenvolvimento evolutivo dele é o melhor caminho,
Então ele vai caminhando pela rua e pensa que esse jogo de mata-mata é mais perigoso do que ele imaginava. E uma mulher passa com o senhor de junto dele, e ela fala pro pai dela dizer o que está acontecendo com ele, que pelo que os médicos disseram não há nada de errado com ele. Então por que de repente ele parou de falar e de se mover? E então o Liam começa a olhar pro velho, e ele pensa que nesse velho há um pouco de energia espiritual. E então o sistema aparece e diz que as condições de acionamento da tarefa foram atendidas, e o sistema dá uma nova missão para ele, e diz que o objetivo da missão é descobrir a verdade sobre a demência daquele velho, e que o tempo para ele concluir essa tarefa é de 30 minutos. Então o Liam fala para a mulher que não sabe o que aconteceu com esse velho, mas que na opinião dele essa é uma doença que afeta a alma, e ele pede para a mulher contar mais um pouco sobre isso para ele, que talvez ele possa ajudar. E a mulher pergunta quem é ele, e o Liam fala que é um soldado aposentado das forças especiais, que ele é o sucessor de Tai, um sábio médico urbano, que o nome dele é Dragon King Liam. E então um tempinho se passa depois dele conversar com aquela mulher, e ele diz que de acordo com o que aquela mulher falou, a filha do velho tá nesse prédio aqui no 7º andar, e que depois do velho ter entrado naquele prédio ali ele ficou daquele jeito. Esse prédio ele fica a apenas 4 ruas da estrada de Qianhua. Isso poderia ser também um evento sobrenatural. Essa missão que o sistema me deu dura apenas meia hora, então eu tenho que ir até o 7º andar para conferir isso primeiro. E ele vai passando do lado de um cartaz, e ele percebe que aquela mulher ali tá desaparecida. Então ele começa a chamar a atenção do porteiro, e o Liam fala pro porteiro que ele é da família daquela mulher, e diz que ela tá desaparecida e pergunta pro segurança se ele pode entrar no prédio. E o porteiro pergunta se não já viu ele antes, e fala que aquela mulher ali tá desaparecida já há algum tempo. E o Liam sai correndo para dentro do prédio, e pensa que parece que não vai conseguir verificar a experiência do velho através da vigilância, então ele só pode aproveitar o tempo e pesquisar camada por camada sozinho. E ele vai entrando dentro do prédio, e o Liam diz que há moradores acima do 6º andar, e ele lembra que tinha visto ali no cartaz que aquela mulher tinha uma leve doença mental, então provavelmente ela queria ir de repouso para a casa dela no 5º andar. E ele começa a subir as escadas, e pensa que vai verificar no corredor em qual andar há vestígio de corpo espiritual. E então ele abre uma porta e vê um cara lá dentro, e ele rapidamente fecha falando que errou o lugar. E então ele sobe pro 6º andar e diz que parece que o morador do 6º andar não vai ali há algum tempo. E ele diz que o olho do gato já tá ficando dolorido, e que as forças dele estão quase esgotando, e ele nem sequer encontrou nenhum poder espiritual. E ele diz que com certeza vai melhorar em muito esse olho dele quando ele chegar na casa dele. Os moradores de todos os andares estão vivendo normalmente, parece que não tem nada de anormal por aqui. E enquanto as pessoas que eu vi não tem nada de errado com elas, exceto pelos moradores do 6º andar que saem todo ano e fecham um elevador do 6º andar com portões de ferro, e isso por medo de estranhos entrarem acidentalmente. E depois de pensar um pouquinho ali, ele entende o que é que está acontecendo, e ele começa a olhar em direção ao elevador fechado. É isso, só pode ser isso. Essas informações dispersas estão interligadas e apontam para a mesma possibilidade. E ele começa a apertar o botão do elevador, e ele diz que aquela mulher deveria ir para a casa de repouso no 5º andar, mas que de repente ela acabou desaparecendo. E também de repente o velho que foi visitar sua filha no 7º andar ficou com demência do nada. E o Liam fala que provavelmente é isso que eles têm em comum, que ele apertou acidentalmente o andar errado, porque o 6º andar é onde não existe ninguém. E ele diz que a casa de repouso não recebeu a filha do velho, e que não havia nenhuma vigilância no prédio para provar que ela estava lá. Então a sua família pensou que ela poderia estar perdida na rua. E ele diz que provavelmente o pessoal não pensou que a filha do velho tinha apertado o botão do elevador errado, por conta da doença mental que ela tinha lá. E então o elevador vai se abrindo. Como eu tinha imaginado, ela apertou o botão errado do elevador e ficou presa. E o Liam ficou olhando para ela, e ele diz que os portões de ferro e as portas do elevador são acionados em particular pelos residentes do 6º andar, e eles sem querer prenderam ela nessa gaiola de ferro, e que ela simplesmente não conseguia alcançar o botão do elevador do lado de fora da porta de ferro, e os gritos que ela provavelmente deu foram bloqueados pelo cimento grosso, e que os negócios nesse andar geralmente não vão muito bem e poucas pessoas usam o elevador. E o pessoal que estava usando o elevador naquele dia, que a filha do velho ficou presa, eles dizem que o elevador está fazendo barulhos estranhos, e falam que já se passaram 1 ou 2 dias e ninguém consertou esse barulho, e que é mais seguro subir as escadas em vez de pegar o elevador. E o Liam diz que a filha do velho provavelmente ficou presa naquele lugar ali por 5 dias, mas ela acabou morrendo de falência de órgãos por causa da desidratação. E então mais tarde, quando o pai dela foi visitar ela e acabou apertando o botão errado, ele se deparou com a filha dele morta, e que com isso ele ficou assustado e foi afetado pelo ressentimento espiritual remanescente da filha dele, e foi a partir daí que ele perdeu seu juízo. E o Liam pensa que mais outra tragédia aconteceu, e o sistema diz pra ele que ele conseguiu completar a missão de descobrir a verdade sobre o velho,
e o sistema dá de recompensa para ele um item aleatório de qualidade normal e fala para ele verificar no inventário dele. Parece que as missões liberadas pelo sistema não são necessariamente missões de combate, mas também pode ser missões de raciocínio, e ele percebe que tem uma máscara no inventário dele, e o sistema diz que essa máscara é do tipo equipável, e que quando usada o padrão de máscara será gravado aleatoriamente, e que o usuário pode escolher aumentar ou enfraquecer a sua presença aos olhos dos outros. Então essa máscara pode mudar a aparência, não é? E parece que ela também pode controlar a presença do usuário. Então essa máscara é o tipo de artefato que poderia ser usado facilmente por assassinos, mas ela também pode ser usada para se esconder, mesmo quando você espiar abertamente. E o Liam diz que agora ele não é mais um humano. Então um tempinho se passa, o Liam tá construindo uma arma, e ele diz que demorou muito para terminar esse trabalho, e que a mão dele tá muito cansada agora. E então o sistema começa a dar um aviso para ele, e diz que ele conseguiu atender os requisitos de se tornar um jogador total em 240 horas, e ele dá mais uma nova missão pro Liam, que essa missão é para ele eliminar o fantasma zumbi escondido da montanha, e que o tempo limite da tarefa é de 3 horas, e que a recompensa da missão é 200 pontos de experiência, e também ele vai ganhar um pergaminho de habilidades aleatório de qualidade rara. Então o Liam começa a ser teleportado, e ele aparece na aldeia escondida da montanha, e ele vai abrindo os olhos e percebe que ele tem várias cartas na mão, e ele já aparece na vila jogando cartas com o pessoal. Então é assim que é uma tarefa de script. O objetivo da missão é eliminar o morto-vivo. Os jogadores podem usar equipamentos, usar itens e liberar um poder extraordinário. A maioria dos comportamentos bizarros não causam confusão entre as pessoas. Resumindo, esse lugar se chama Vila Escondida na Montanha. O homem da esquerda se chama Feng Tieja e o da direita se chama Feng Tieyi. Então se for pegar por essa lógica, o meu nome é Feng Tiebin nesse mundo. E o cara pergunta por que ele tá olhando só as cartas e por que ele não joga logo. E o Liam fala que ele só tá analisando a jogada. E ele pensa que o nome dele nesse mundo não é Feng Tiebin, é Feng Tiechui. Parece que eu entendi, esse deve ser um modo RPG. E aos olhos dessas pessoas eu sou o Feng Tiechui. E um dos caras diz que a mãe do Feng Tiegen ficou deitada ali no caixão e ele correu para a sede do condado, e que a aldeia mandou eles ficarem ali de vigilância à noite, e diz que quanto mais ele pensa nisso, mais ele fica furioso em saber. E o outro carinha diz para ele esquecer isso, que o Feng Tiegen também foi ao município solicitar o certificado de funeral, e diz que não se importava quando a mãe dele estava viva e por que ele se importaria depois dela estar morta, e que além disso a mãe dele morreu de fome por causa dele. E o cara diz para ele parar de falar e jogar logo as cartas, e o Liam fica prestando atenção no que eles estão conversando, e ele pensa se é a mãe do cara que tá dentro daquele caixão, que ele vai ter que acabar com ela. E então o Liam continua jogando cartas com ele, e o cara pergunta de onde o Liam tirou tanta sorte, e ele diz que o outro carinha tem 17 cartas, então meio que ele venceu em segundo, e que ele só demorou um segundo pra se livrar de todas as cartas dele. Nisso o Liam já mostra as cartas dele e consegue vencer o jogo, e o cara já fica querendo bater no Liam, mas então o cara começa a olhar pro lado, e ele percebe que o caixão onde a mulher tá começa a se abrir, e ele vai vendo uma mão saindo de lá de dentro. Nisso o cara já fica se borrando e joga as cartas no chão, e o outro carinha pergunta por que ele jogou as cartas dele assim, que não é como se o jogo já tivesse acabado, e o cara diz que vai ali fazer o número 1 e já volta, e o outro diz que vai junto porque tá muito escuro, e o Liam fala que vai ficar ali embaralhando as cartas então. Nisso os dois caras já saem avoados da casa, e o Liam diz que a mãe morreu de fome pelo seu próprio filho, e que ela não vai conseguir descansar em paz mesmo depois de morrer, e que isso é um pecado, e ela vai indo em direção ao Liam. Nisso a mulher já dá um pulo, e ela começa a gritar indo pra cima dele. Felizmente eu tomei precauções e gastei todas as recompensas das missões anteriores, e com isso eu consegui comprar alguns brinquedos no shopping. Então ele puxa logo uma AK-47 do inventário dele, e ele começa a fuzilar o zumbi. Vamos lá, nem mesmo o Momonte poderia sobreviver a isso em uma distância tão próxima quanto essa. Mas então as balas param no ar de repente, e o zumbi consegue segurar a bala antes de atingir o corpo dela. Mas o que? Esse cabelo realmente segurou todas essas balas? Eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Felizmente eu preparei uns outros brinquedinhos comigo. E ele puxa logo uma bomba explosiva e uma 12 do inventário dele. E ele já vai dando um tiro de 12 no zumbi. E os tiros pegam bem no olho dela. E o zumbi de repente começa a gritar. E ela vai indo pra cima do Liam. E o Liam fala que ela é muito rápida, mas consegue desviar a tempo. Se ela conseguir me atingir, eu tenho medo que eu morra com apenas um golpe. Então o Liam se afasta dela. Nisso ele já vai pegando a granada dele. E ele joga a granada em cima do zumbi. E o zumbi acaba segurando a granada. Nisso o Liam rapidamente já vai se escondendo, e a granada começa a ser ativada. Então a granada explode bem na cara do zumbi, e o Liam vai olhando para ver se ela já morreu, mas então ele percebe a sombra dela ainda em pé ali, e o zumbi continua se movendo, e o Liam fica olhando surpreso para ela. Mas o que? O cabelo dela tá reparando o corpo dela?
Não, não é isso, o cabelo ficou mais preto ainda. Então será que esse zumbi evoluiu de nível? E o zumbi começa a olhar pro Liang, mas então ela de repente sai correndo, e ela vai fugindo daquela casa, e o Liang vê que ela tá correndo por uma estrada. Aquela granada não matou ela, mas sim fez com que ela evoluísse para um zumbi negro mais poderoso ainda. Uma vez que ela continua evoluindo desse jeito, como eu vou conseguir matar ela? Essa realmente vai ser uma tarefa muito difícil. E ele vê que na missão para matar o zumbi falta 2 horas restantes. Então aqueles 2 caras aparecem e diz que trouxe um pessoal para poder ajudar ele. E o Liang pensa que se fosse depender desses caras ele já estaria morto. Espera aí, um jogador talentoso como eu passar por momentos difíceis. Então, como jogadores comuns iriam limpar essa masmorra? Eles poderiam muito bem ser capazes de enganar os aldeões para que eles perseguissem o zumbi negro. Os requisitos da missão é eliminar o zumbi, mas não estava especificando se era a velha zumbi ou o zumbi negro. Eu poderia muito bem amarrar um aldeão que foi arranhado por um zumbi negro e esperar assim que ele se transformasse no zumbi eu acabaria com ele facilmente. Os métodos paralelos podem permitir que os jogadores salvem as suas vidas por um tempo, mas a classificação e as recompensas do jogo não devem ser muito altas. E mais cedo ou mais tarde fazer esse tipo de trapaça ficará cada vez mais difícil. E se esse for o caso eu posso acabar morrendo nessas missões de roteiro. E o cara pergunta pro Liang onde é que tá aquele zumbi. E o Liang pergunta pra onde é que vai aquela estrada. E o cara diz que vai pra capital da província. E então o Liang pede a moto do cara emprestada. E o cara grita perguntando o que ele tá planejando fazer. A capital da província, ela fugiu no meio da luta entre eu e ela. Então será que ela vai ir atrás do filho dela? E então a cena corta pra um carro na estrada. E o cara diz que quem no universo estaria rindo tão secretamente. E ele diz que enviou suavemente a música das fadas que vai tocar no mundo todo. Mas então ele percebe algo indo em direção ao carro dele. E ele se pergunta o que a mãe dele tá fazendo ali. A família nasce reunindo o ressentimento da energia Yin, do céu e da terra. E assim que eles morrem, eles ficam ressentidos, se alimentando de carne e de sangue. Os zumbis eles não guardam nenhum arrependimento do que tiveram durante a sua vida. Eles não têm memória e nem emoção. E a mãe do cara começa a subir em cima de uma árvore. E ela vai pulando em direção ao carro do filho. Enquanto isso, o Liang vai pensando por que a mãe ainda teria ressentimentos de vingança pelo filho. Provavelmente por causa da profundidade do amor e do ódio. E a mãe começa a se aproximar do cara. E o cara chorando pergunta se ela não reconhece ele. Que ele é o filho dela. E ele fala que a mãe dele criou ele sozinha. E que no momento mais difícil ela estava com tanta fome. Que ela até teve problemas de estômago. Mas ela se relutou em deixar ele sem comida o suficiente. E ele disse que não queria fazer com que ela morresse de fome, e que tudo foi porque ele teve tanta sorte nos jogos naquela época, que ele nem se preocupou em ir para casa e cuidar dela. E ele disse que a mãe dele já estava doente de cama, e pergunta se a mãe dele também vai arrastar ele para debaixo da terra. Pergunta se ela não ama mais ele, se vai colocar toda a culpa em cima dele. E ela fica parada ali olhando para ele, então ela começa a erguer os braços, e ele pergunta se ela finalmente perdoou ele, e ele diz que sabia que ela ia perdoar ele. Mas então ele começa a sentir o corpo dele sendo apertado, e a mãe dele começa a abraçar ele bem forte, e ela deu um abraço tão forte nele que até mandou ele de arrasta pra cima. E então ela vai se preparando pra morder ele. Nisso o Liang aparece e diz que quando as pessoas morrem o ressentimento desaparece, e diz pra mãe não comer o próprio filho, que agora que ela já conseguiu a vingança dela, é hora dela pegar a estrada. E o Liang pensa que só a fome no olhar dela, que parece que ele não vai conseguir se comunicar com ela. E então ele sai correndo e o zumbi vai subir na montanha atrás dele, já que ela confia tanto assim no seu cabelo para se defender e nas suas garras para atacar, então só basta eu queimar o cabelo dela. E o Liang tira o molotov do inventário dele, e ele fala para ela experimentar a nova versão de coquetel molotov que ele fez, e o molotov bate bem na testa do zumbi, e então o zumbi começa a pegar fogo, e o Liang diz que, como esperado, os zumbis não podem morrer queimados, e os seus cabelos extrairão fluidos corporais para extinguir o fogo, mas que isso não importa muito, que queimar um pouco já é o suficiente. Então o Liang pula pra cima dela e diz que agora é a vez dela experimentar o machado dele. Nisso o fantasma coloca o braço na frente pra se defender, e o Liang já dá uma machadada no braço dela, e logo em seguida já dá um tiro de 12 no mesmo lugar, e ele fala que não importa se a bala penetrou ou não, o que importa é que o impacto foi de perto. Então o braço do zumbi começa a quebrar. Nisso o Liang já vai tentando dar uma machadada no pescoço, mas então ele fica surpreso porque não surtiu efeito. Mas o que? Ainda assim ela consegue resistir esse ataque de machado? E o zumbi vai indo para atacar a barriga dele, mas então o Liang coloca a 12 na frente e consegue se defender. Nisso, enquanto ele vai para trás, ele já começa a pegar outra coisa no inventário dele. Esse é o último equipamento que eu preparei, essa pistola de pregos. Mas essa é uma pistola de pregos de nível industrial. Essa arma de prego ela pode penetrar até concreto e até mesmo canalizar o aço. E o Liang pensa que a defesa dela foi perfurada, é como se ele estivesse atirando em tofu. Mas então ele percebe que não tem mais pregos, e diz que o cérebro do zumbi foi quase reduzido a polpa, mas ele ainda tá vivo.
Nisso o zumbi já vai pra cima dele, e o Liam pensa que ela começou a se defender e a reparar o seu corpo novamente, e pergunta se esse zumbi não para de evoluir, e que isso não pode durar por muito tempo, e se pergunta quais são os pontos fracos dela. E então ele começa a lembrar da cena que ele viu, daquele momento que o filho dela tava tentando conversar com ela. Nisso o zumbi já corta a arma de prego dele, e o Liam fala que agora é hora de atacar, e ele começa a usar a habilidade do olho de gato dele, e ele vai criando uma ilusão do filho da mulher, daquele momento que ele tava morrendo de fome e tava comendo até o prato, e ela lembra do filho dela dizendo que quando ele crescesse, ele iria comprar muitas coisas gostosas pra ela. E então, enquanto ela tá presa na ilusão, o Liam já vai pegando o machado dele, e o zumbi começa a gritar, e o Liam diz que tudo vai terminar ali agora. E então ele dá uma fatiada nela, e o sistema dá parabéns a ele por ele ter completado a missão, e o sistema diz que pelo fato dele ter conseguido acabar com o zumbi, ele ganha mais 50 pontos de experiência, junto com os 200 pontos que ele já iria ganhar ao completar a missão. E ele também ganhou um pergaminho de habilidade aleatória de qualidade rara, e o pergaminho já foi enviado para o inventário dele, e o sistema diz que o desempenho dele nessa missão foi de rank S+, e que as moedas do jogo e os pontos de experiências obtidos são aumentados em 160%, e o Liam pensa que felizmente ele não usou o método preguiçoso de usar os aldeões como isca, caso contrário o rank dele na missão seria de C- e não de S+, e pensa que as recompensas podem diminuir mais cedo ou mais tarde, e que ele pode acabar morrendo nas missões mais difíceis, e o sistema dá um aviso de contagem regressiva de teletransporte para ele voltar para o mundo dele, e o sistema pergunta se ele deseja teleportar imediatamente, e o Liam pensa que esses 10 minutos obviamente são para os jogadores limparem o cenário e pegarem o sangue, e que ele já cortou alguns cabelos pretos e dedos, e que agora ele pode fazer algumas pesquisas e talvez possa ganhar algum dinheiro com isso, e o sistema diz que agora só falta 1 minuto e 45 segundos, e o Liam diz para teleportar ele imediatamente. Então ele é teleportado para a casa dele, e ele começa a olhar para o relógio na parede. Então ele diz que agora são 9 horas e 47 minutos, e que ele saiu a tempo e isso não vai atrasar o sono de beleza dele, e que se passaram 3 horas no mundo do roteiro, mas no tempo real não mudou nada, e que o sistema deve ter criado um loop temporal fechado. Bom, agora eu consigo passar para o nível 3, mas o melhor ganho dessa missão é o pergaminho de habilidade, e o sistema fala que ele ganhou uma nova habilidade, e diz que esse é o método de ativação de espinefrina, e o Liam fala que esse é um método de estimulação glandular, que as glândulas suprarrenais, elas estimulam os nervos simpáticos e faz com que a medula adrenal secrete as glândulas suprarrenais, e que isso vai consumir 50% da energia física, e não tem tempo de resfriamento, e ele pensa que essa habilidade é bem prática, então ele começa a ativar a habilidade de glândulas suprarrenais, e começa a sair uma energia do corpo dele, e ele diz que os órgãos dele ficaram muito bons. Então a cena corta para o dia seguinte. Ele vai indo visitar um templo budista com a namorada dele, a Kon-chan, aquela lá da escola, e o Liam diz que gostaria de levar ela para um lugar mais reservado, mas que pena que ele não conseguiu marcar uma consulta anteriormente, e ele vai jogando um palitinho na lixeira, e então ela segura o palito de picolé, e ela pergunta o que ele tá dizendo e por que ele fica jogando lixo assim. Bom, na verdade eu não vim para esse templo só por diversão. Desde a última missão eu aprendi a lidar com esses fantasmas e zumbis. As armas comuns não têm efeito sobre eles. Então eu tentarei encontrar algumas armas antigas e objetos extraordinários. E esse pátio aqui é o mais antigo da cidade Yin. Talvez eu possa encontrar alguma coisa útil aqui. Deixe-me ver, por onde eu começo? Esses objetos aqui, parece que não tem nenhum com aura. Bom, e essa estátua gigante aqui? Não parece ser nada demais também. E uma coisa que eu percebi é que os Budas daqui são todos praticantes mortais sem reações psíquicas. Eu olhei todos eles, mas ainda não encontrei nada. Isso não é possível, poderia ser que outros jogadores já roubaram esse lugar há muito tempo. Parece que esse templo não é muito bom para encontrar esses itens. Então a Son-chan aparece mostrando o amuleto que ela achou para ele, e ela diz que esse amuleto é para manter ele seguro, e ela diz que ouviu falar que esse colar é bem eficaz, e o Liam pensa que há energia psíquica nesse amuleto, mas então ele diz para Son-chan que ele é um ateu materialista convicto, e que ele não acredita em imortais, budas ou monstros, e sim que ele ri de todos esses fantasmas e monstros, e diz pra Son-chan que ela deveria guardar esse amuleto pra ela mesma. E a Son-chan pergunta o que ele quer dizer com fantasmas e monstros, e ela diz pra ele devolver o talismã, que ela tinha escutado dizer que o talismã traz paz, e que ele é muito poderoso também. E o Liam fala que ele só tava brincando, que esse amuleto realmente trouxe paz pro corpo dele e deixou ele tão seguro, e ele pede pra Son-chan levar ele até a pessoa que deu esse amuleto pra ela, e ela diz que vai fingir que ele não existe, porque ele fica desvalorizando os presentes que ela dá pra ele. E a Son-chan fala que se ele quiser saber é aquela pessoa ali, e que ela ouviu as outras pessoas chamando ele de Mestre Bolo, e ela tá falando desse monge aqui,
É estranho o fato dele não ter nenhuma reação psíquica em seu corpo. Então por que existe energia psíquica artificialmente no talismã da paz? Então alguém começa a conversar no alto-falante, chamando a atenção do pessoal, e ele diz que um produto perigoso está chegando ali no templo, e que os visitantes vão ter que sair do templo imediatamente, de maneira ordenada. E a Song-chan diz que teve muito esforço para ir com o namorado dela naquele templo ali, e agora o pessoal faz isso, e o cara continua falando que um material perigoso de mercúrio vai chegar ali no templo, que aquele material tem um vazamento de gás natural, e que vai ser perigoso para eles se ficarem ali, e pede para eles se retirarem. Essas pessoas, será que elas fazem parte da mesma organização de Quinquá, daquela rua lá? Então o Lian percebe um carro chegando ali, e ele fica olhando para o carro. Peraí, esse carro não é tão pesado assim. Mas por que o carro tá tão rebaixado desse jeito? Será que tem algo pesado dentro dele? Tem algo muito suspeito nisso, parece que eu vou ter que dar uma olhada. Então o Lian vai colocando algo no bolso da namorada dele, e ele fala pra ela que tá com dor de barriga e vai indo pra casa que ele tá com diarreia. Então de repente ele some dali. Então a Song-chan vai colocando a mão no bolso dela, e ela começa a ler o papel que o Lian colocou no bolso dela, e no papel ele diz que vai investigar sobre esse mestre Bolo, que ele acha que tem algo de errado acontecendo ali. E a Song-chan fica brava perguntando por que ele sempre tem que fazer isso. Mas então o pessoal vai tirando algo de dentro daquele carro, e a maca que eles estão segurando aquela coisa começa a quebrar, e aquela coisa acaba caindo em cima do cara, e eles começam a se reunir falando para levantar com toda a força deles. E então eles conseguem tirar o cara debaixo daquela maca, e um deles fala que aquilo ali é muito pesado, e o que estava embaixo da maca agradece por ter salvado ele, e aquele pé de monstro começa a emanar uma aura sombria, e o Lian tá ali escondido só olhando, e ele se pergunta o que é aquela coisa ali, e o monge começa a agradecer pelo trabalho duro deles, e em seguida diz para eles descansarem um pouco e deixar o resto com ele. E então o monge começa a usar uma habilidade dele, nisso ele rasga o manto dele, e o Lian pensa que na verdade aquele monge é um monstro, e o monge começa a segurar na perna daquele bicho, e ele com a força absurda dele vai levantando aquela perna, e ele já joga a perna em direção a uma fornalha, e aquele pé começa a ser queimado dentro dela, e o monge diz que com isso a energia do ser do mal vai ser refinada, e o cara agradece pelo esforço dele, e o cara diz que a Associação de Anormalidades acaba de enviar um relatório de análise, e acredita que esse pé vem do subsolo da estrada de Qianhua, e que é um monstro que já foi extinto há muito tempo da dinastia Song, e diz que o nome da criatura é o Macaco da Montanha. Não é à toa que parece que eu já senti essa energia em algum lugar antes. Acontece que era a energia subterrânea na estrada de Qianhua, então essa coisa é chamada de Macaco da Montanha. E então o monge começa a perceber algo, e ele vai olhando na direção do Lian, e o Lian pensa se ele foi descoberto. E então o monge começa a ir em direção a ele, e o monge vai subir nas escadas, e o Lian pensa que uma nova missão está chegando e se pergunta se esse monge também é um jogador. E ele diz que essa missão é mais importante, então ele tem que se preparar, que afinal essa é uma missão em equipe, e o sistema diz que essa é uma nova missão de script, que o objetivo da missão é sobreviver naquele lugar por 7 dias, e o limite de tempo para realizar essa tarefa é de 7 dias, e que como recompensa ele vai receber 200 pontos de experiência, e também ele vai receber mais 400 pontos monetários do jogo, e se ele concluir essa missão ele vai receber um item aleatório de qualidade rara, e além disso vai receber um pergaminho aleatório de qualidade rara também. Então o Lian começa a ser teleportado para o lugar que ele vai ter que sobreviver, e ele pensa que junto dele tem mais 4 jogadores que vai participar dessa missão, e pensa que esse cara aqui tem um rosto parecido com um chinês, e que o corpo dele é forte e robusto, já esse outro cara aqui tem um rosto velho e testa larga, e que o corpo dele exala uma atmosfera gordurosa, mas que essa mulher aqui é alta e tem uma boa aparência, mas que ela tem uma indiferença que repele as pessoas a milhares de quilômetros de distância, mas que pelo menos ela é muito bonita. Já esse outro cara aqui é um cultivador delicado com rosto magro, e que o seu sorriso sempre é apropriado e faz as pessoas sentirem um arrepio atrás dele, e o Lian pensa que nenhum deles estão usando máscaras para esconder a sua verdadeira identidade, e que ele tá usando máscara provavelmente porque o sistema ajustou a aparência dele, e o cara fica bravo e pergunta quem é essa pessoa com cara de macaco, e por que ele fica apresentando todo mundo, e pergunta quem o Lian chamou de testa larga, e o Lian vai se levantando e pede desculpa, que ele só achou que o ambiente estava muito deprimido, e que ele só estava tentando deixar a atmosfera mais viva, e diz que afinal esse é o primeiro ataque dele em equipe, e que também é a primeira vez que ele visita o templo antigo, por isso ele tá muito animado. E o cara diz que o irmãozinho com cara de macaco tem razão, que o clima estava um pouco deprimente, e ele fala que em uma missão de equipe, você tem que juntar forças com seus companheiros, e que se eles não confiarem uns nos outros, é muito provável que isso leve à destruição do grupo. E ele diz que para começar vai divulgar as informações do sistema dele, e ele fala que é bom em combate corpo a corpo, e ele também é bom com tratamento médico de emergência, e que eles podem chamar ele de Lao Xin. E o Lian pensa que esse homem tem um temperamento militar,
mas quando todos conheceram ele, todos estavam obviamente cautelosos. E o Testa Larga diz que o sistema falou para eles sobreviverem ali por 7 dias, e que faz muito tempo que eles exploraram fora do hospital, mas que ele não ousaria entrar, e pergunta então por que o Lian não entra primeiro, e o Lao Shin diz que não, que ele vai tentar entrar primeiro, e ele vai se aproximando daquela porta, então ele começa a abrir a porta, e o Lian vai usando a habilidade de olho de gato dele, e ele começa a enxergar a mão de um fantasma em cima daquela porta. Peraí, por que ninguém reagiu a isso? Será que todos eles não conseguem ver essa mão? Só eu? Então o Lian grita falando para ele esperar um pouco, e o Lao Shin rapidamente já se afasta da porta segurando a espada dele, e o Lian percebe que o fantasma não tá mais ali. Mas o que tá acontecendo aqui? Ele desapareceu de repente. Eu não tô vendo coisa, isso era definitivamente um fantasma. E o Lao Shin pergunta o que aconteceu, por que ele gritou de repente, e o Lian diz que não é nada, que ele só ficou nervoso, e diz que só queria divulgar as informações dele também e se apresentar melhor. E o Testa Larga fica bravo com ele, e pergunta se ele não poderia falar mais baixo, se ele tem que ficar gritando, e que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que contar as informações dele, porque ele decidiu contar logo agora, que ele ficou tão assustado que os pulmões dele parecem que explodir. E o Lian mostra as informações dele, que ele é nível 3, e ele fala pro pessoal que ele é o Rei Macaco, um mercenário pessoal que pratica 2 anos e meio, mentiroso, e ele diz que gosta de cantar e de fazer rap, e que falando em Rei Macaco, o filme da Floresta Africana está prestes a começar, e vai ser lançado no segundo semestre desse ano, e diz que vai continuar o desempenho no papel dele de Rei Macaco, e que vai se esforçar mais para criar uma imagem artística positiva, que ele vai conseguir florescer e promover a cultura chinesa. E o Testa Larga pergunta quem foi que mandou ele dizer isso, que ninguém tá interessado em quais são os hobbies dele, que a única coisa que ele deveria fazer é apresentar as habilidades dele e só isso. E o Lian fica pensando no que ele deve ser bom, e ele pensa que ainda não pode revelar as capacidades dele, de identificar os fantasmas e sobre o olho da ilusão dele, e que agora ele tem que ser muito cauteloso. Então o Lian tira a máscara e diz que o rosto dele é muito especial, e o Testa Larga pergunta quem é que se importa com isso, que ele tem o rosto de uma pessoa que parece ser pobre, e pergunta pro Lian como é que ele pode se achar mais bonito do que ele, e o Testa Larga diz que deixando isso de lado ele vai revelar as habilidades dele também, e o sistema dele diz que ele é um espadachim, e que ele é nível 5 e que o nome dele é Wan Li Fendao, e ele diz que usa uma espada longa e sabe um pouco sobre artes marciais, e a mulher também mostra os status dela e ela é nível 4, e ela diz que o nome dela é Liu Wu e que ela usa um arco e flecha, e o monge também mostra a janela de status dele e ele é nível 4, e ele diz que a habilidade dele é ter um pouquinho de força, e o Lian pensa que com certeza é ele, que embora o sistema tenha feito alguns ajustes na aparência dele, ele pode sentir que aquele cara é um monge do templo, e que não é de admirar que ele tenha segurado aquele pé gigante no templo, e que provavelmente ele recebeu uma missão também. Então eles começam a escutar um barulho, e de repente a porta se abre sozinha, e o pessoal fica olhando pra lá pra dentro, e eles percebem uma aura estranha vindo dali. Então um tempinho se passa, e o Wan Li fala que inesperadamente aquele cara com cara de macaco era o nível 3, e que após algumas análises que ele fez ficou mais claro, e a cena corta para mostrar o que aconteceu alguns momentos atrás, antes deles entrarem no templo. O Lian fala que tem uma ideia que precisa compartilhar com o grupo, e diz que entre os gritos estridentes e o ambiente sombrio, algo deve ter acontecido dentro desse templo, que o sistema estipula que você não pode sair do templo, o que significa que o método para finalizar essa missão está dentro do templo, e que se você descobrir o que está acontecendo aqui, poderá descobrir qual a origem desse choro que está ecoando pelo templo. E o Lian diz que sugere que primeiro mande alguém acender uma fogueira no pátio, e o resto da equipe deve tentar o seu melhor para poder explorar algumas pistas, e então todos podem se encontrar na fogueira quando anoitecer, e diz que se eles não se opõem, então é hora de agir. E o Wan Li fala que no final das contas aquela pessoa com cara de macaco mandou ele buscar a lenha e fazer a fogueira, e ele disse logo isso pra ele, que é o nível 5, e o Wan Li fica ali parado na fogueira por um tempo, e ele fala que ouviu dizer que aqueles que ficam sozinhos são usados para sacrifício, e se pergunta se o Lian tá com mais intenções. E então de repente um vento começa a bater na fogueira, e o Wan Li percebe algo se aproximando dele, e ele se pergunta o que é isso que tá se aproximando, e então de repente aparece aquele mesmo braço que tinha aparecido na frente da porta, e o Wan Li pergunta se esse fantasma realmente tá tentando fazer um ataque furtivo contra ele, e o braço do fantasma começa a se esquivar da espada dele, e então o braço começa a se enrolar pelo corpo dele, e o Wan Li pergunta o que esse fantasma tá tentando fazer, e ele diz que o fantasma tá apertando cada vez mais, que parece que os ossos dele vão quebrar. E então o Wan Li deixa a espada dele cair, e a espada dele começa a cair em direção ao chão, mas então ele ergue a espada com o pé dele, e ele já vai agarrando a espada novamente, e então ele joga a espada em direção ao fantasma, e depois dele fazer isso o fantasma acaba soltando ele, e o Wan Li cai no chão e começa a tossir. Nisso o fantasma vai tentando fugir dali, então toda a rapaziada chega indo pra atacar o fantasma, e o Lao Shin já vai usando a habilidade dele no chão, e o monge já vai dando uma pancada no chão também,
Mas o fantasma acaba fugindo dali, e o monge fala que por pouco eles não pegaram o fantasma, e o Lao Shin pergunta se o Wan Li tá bem, e ele fica bravo com o Lian porque deixou ele ali pra ser isca do fantasma, e que por pouco ele quase morreu, e ele pergunta pro Lian se ele realmente deixou ele ali pra fazer de isca, que o Lian já sabia da existência daquela coisa, e que por isso mandou todo mundo investigar e deixou só ele ali pra ser comida do fantasma, e o Lao Shin fala pra ele ficar calmo, e diz pro Wan Li que o Lian tinha dito que ele tinha preguiça de procurar as coisas, então por isso o Lian tinha pedido pra ele ficar e acender o fogo só, que embora de fato haja um perigo por perto, mas essa não era a intenção dele, e ele lembra do Lian falando pra deixar o Wan Li ir, que ele é um jogador de nível 5 mais alto da equipe e é o suficiente pra se proteger, que os perigos de uma missão de sobrevivência de 7 dias devem ser incrementáveis, e que provavelmente não são fatais no primeiro dia, mas que essa tarefa não é fácil e que por isso cada um precisa desempenhar um papel importante, e que se houver algum movimento na parte do Wan Li, é pro pessoal ajudar ele imediatamente. Então o Wan Li para de xingar o Lian, e ele pergunta se isso é realmente verdade, que o Lian não estava tentando machucar ele, e que além disso estava se preocupando com ele, e o Lao Shin fala que é isso mesmo, que ele não estava com mais intenções. E então depois de um tempinho, o Wan Li fala pro Lian que parece que ele já sabia da existência daquele fantasma, então por que o Lian não contou pra eles antes? E o Lian fala que naquele momento ele ligou pra polícia, mas que no fim nada aconteceu, e diz que ele estava ansioso para encontrar algo que pudesse lidar com aquele fantasma feminino, e que com isso ele vai conseguir lidar com os fantasmas femininos e com outros monstros. E o Wan Li pergunta o que é esse livro aqui, e ele começa a ler o livro e o livro só fala de dinheiro, de taxa de água, de bambu de dinheiro e de dinheiro emprestado. E o Wan Li pergunta que livro é esse, e que isso não tem nada a ver com lidar com fantasma feminino, e ele fala que o Lian é um mentiroso, e o Lian diz que as flores murcham, as ervas murcham, as pessoas mantêm, e as pistas elas morrem, mas o que está escrito em um livro não mente, e que só por causa desse livro ele conseguiu adivinhar quem era esse fantasma. E o Wan Li pergunta se ele não disse que sabia quem era o fantasma feminino, e o Lian fala para ele não ser tão impaciente, que em breve ele vai descobrir a verdade, e o Lian começa a dar uns toques na parede, e o Lao Shin pergunta se essa é uma passagem secreta, e o Lian diz que é isso mesmo, e então eles vão entrando na passagem, e o Lian fala para eles não se preocupar que isso vai acabar em breve, e o Wan Li fala que ele tá sentindo um cheiro estranho e pergunta quem foi que peidou, e pergunta se foi um monge careca que peidou na frente dele. Nisso, o Lian vai abrindo a saída da passagem secreta, e o Wan Li pergunta o que é aquilo ali, e o Lian fala que a residência do discípulo está realmente correta, e diz que agora é hora de todo mundo ir trabalhar. E então, um tempo depois, a cena corta pro lado de fora, eles ficam cavando o chão, e o Lian diz que o esqueleto ainda está em bom estado, e o Wan Li pergunta se esse é o fantasma feminino que ele estava falando, e o Lian diz que ao julgar pela idade óssea, ele morreu há cerca de 3 anos, e que ainda está em bom estado, e o Wan Li pergunta se ele está se gabando, como é que ele pode dizer que ela é linda, e o Lian fala que é hora de agir, que uma vez quando o fogo estiver apagado não haverá mais problemas, e o Wan Li pergunta se isso vai completar a missão deles, e o Lao Shin pensa que o sistema quer que eles sejam atacados por espíritos malignos, e que ele veja os companheiros dele morrerem um por um, ou que eles sobrevivam até o último dia com medo, mas que no entanto o Lian rapidamente já desvendou o mistério, e com isso ele vai resolver o problema com antecedência, e o Lian pergunta se com isso o fantasma vai aparecer, e ele joga um coquetel molotov em cima do esqueleto, e então uma mão aparece e segura a garrafa, e o pessoal diz que algo tá acontecendo, que é pra eles acabarem com aquele fantasma agora mesmo, e o Lian diz pra eles ficarem parados, que é pra eles não fazerem nada, e então o fantasma começa a sair da terra, e todo mundo fica olhando pro fantasma, e depois do fantasma sair da terra, nós vemos finalmente como é a aparência dela, e o Wan Li pergunta por que o Lian não deixa eles agirem, e pergunta se ele tem uma maneira melhor de lidar com o fantasma, e o Lian diz pra eles simplesmente manterem a cabeça erguida, e então o Lian começa a se apresentar pro fantasma, e ele pergunta como é o nome daquela senhorita, e o Wan Li fica em choque perguntando se esse é o tipo de tratamento que ele dá pro fantasma, como é que ele vai acabar com o fantasma cantando ela, e o fantasma fala pro Lian que ele já sabe o nome dela, então por que ele fica perguntando? E o Lian diz que vai apresentar essa jovem fantasma pra eles, e ele diz que o nome daquela senhorita é Kiao, e que ela nasceu em uma família de funcionários na família Chai, e que a mãe dela era originalmente uma geisha, e por estar grávida dela, a mãe dela foi demitida pela família Chai, e que a mãe e a filha eram intimidadas pelas mulheres mais velhas todos os dias, e assim que a Kiao atingiu a idade de se casar, ela foi obrigada a se casar à força, e ela casou com o segundo filho da família rica de Jia, e que esse segundo filho era tão dissoluto que seu corpo estava vazio há muito tempo, e que no entanto, para consolar os seus interesses, a família Jia e a família Chai obrigaram a senhorita Kiao a dar uma luz ao filho dele, e que naquela época era amplamente divulgado que o Gun Han era extremamente eficaz na procura de um filho. Então a senhorita Kiao foi forçada a ir para aquele templo Gun Han à força, e o templo Gun Han estipula que as mulheres que vierem orar por crianças devem se ajoelhar e adorar sozinhas na frente da estátua por uma noite,
e que, como alguns poderiam esperar, o filho estava com outras intenções ao mandar ela para o santuário de Gurhan. E então alguém começa a sair pelaquela mesma passagem que o Lian tinha entrado, e o Lian disse que na verdade foi um discípulo de Gurhan que entrou furtivamente no palácio, e que eles entraram no meio da noite e tentaram fazer coisas horríveis com a Kial, e eles fizeram isso sobre a etiqueta do feudal, como poderiam aquelas mulheres fiéis que perderam a inocência usar dizer a verdade, e que esse grupo de escória pensou que poderia ter sucesso como antes, mas eles não esperavam que isso fosse acontecer, e a Kial acaba mordendo a mão deles, e então o cara joga ela em direção ao pilastre, e eles ficam preocupados com aquilo que acabou de acontecer, e eles veem que a Kial foi de arrasta pra cima depois daquele golpe, e para esconder os seus crimes eles enterraram o corpo dela separadamente, e que o ressentimento da senhorita Kial os perseguiu, e com isso ela se tornou um fantasma feroz, e isso fez com que os discípulos do pátio perdessem a cabeça e enlouquecessem. Um grupo de discípulos expôs as suas más intenções diante da censura patrulhadora, e que embora o pátio de Gurhan estivesse completamente isolado, a família Jai e a família Chai recusaram a admitir que ela estava lá para evitar que a família fosse humilhada, e que no final a injustiça não foi reparada, e o corpo não foi autorizado a ser enterrado. E a Kial fala que ele sabe muito bem a história dela, é como se ele tivesse visto tudo com os próprios olhos dele, e o Lian fala que os feitos inflexíveis da senhorita Kial são comoventes, que se ela tiver algum desejo inacabado é para ela dizer, mas então o Oli tenta atacar ela de repente, e o Lian rapidamente já defende o ataque dele, e a Kial fica sem entender o que eles estão fazendo, e o Li pergunta o que ele está fazendo, por que ele fica no caminho dele, que a missão dele é acabar com o fantasma e não ouvir os desejos dele, e que agora há pouco ele quase morreu na mão do fantasma, e o Lian pergunta pro Lao Xin o que ele acha disso, e ele fala que a senhorita Kial se recuperou dos ferimentos recentes, e também escondeu a sua força, e mesmo que eles vençam em luta direta, nem todos eles vão sobreviver, e que além disso essa missão não parece ser tão simples, e pergunta o que o Lian acha disso, e ele fala que aos olhos dele a senhorita Kial é a verdadeira heroína entre as mulheres, que ela é mais parecida com uma pessoa viva do que aqueles hipócritas que tentaram fazer aquilo com ela, então ele acha que deve ouvir o pedido dela, e a Kial fica se perguntando o que ela deve dizer, que embora muitos vilões em Gurhan já tenham sido mortos, o cérebro por trás de tudo isso é o Wang Guan, que fingiu a sua morte e escapou, e a Qian diz que ele não é humano, e que ele é chamado de Grande Macaco da Floresta, e o Lian fica pensando se é aquele grande macaco que ele ouviu falar antes, aquele da perna lá do templo, e se pergunta se essa é a missão para acabar com o macaco, e o Lian pergunta se todos conhecem a história desse macaco, e todo mundo concorda dizendo que já sabe. Parece que todo mundo aqui já sabe, o que tem em comum entre todos esses jogadores é que todos já viram esse macaco da montanha, ou pelo menos um pedaço dele, e assim eles ativaram a missão. E a Kial fala que geralmente esse macaco da montanha aparece de forma figura coroada, e as pessoas comuns não conseguem ver a sua verdadeira forma, e ela diz que eles são realmente pessoas incomuns, que o espírito maligno do grande macaco é tão forte que os monstros comuns não conseguem aguentar, que mesmo quando ela estava com raiva, a única coisa que ela pôde fazer era escapar. E o Lian diz que tem algo que ela tem que contar pra eles, e pergunta se esse macaco da montanha tá ali no templo, e a Kial fala que sim, que 7 dias depois a Shan retornou a Gurhan e ofereceu um banquete para todos os tipos de monstros, e essa vai ser a única chance de acabar com o grande macaco, e o Lian diz que já entendeu, que portanto o ataque que ela fez contra eles não era para acabar com eles, mas sim para testar as habilidades deles, e a Kial tentou fazer isso para ver se era o suficiente para ajudar ela a acabar com esse macaco, e o Wan Li fala pro Lian ficar quieto, que ninguém disse que ela tentou ajudar eles, que ela só queria acabar com eles. E a Kial fala que se ele estiver disposto a cooperar com a menina para remover a arma mágica cobiçada por todos os monstros de Shan, ela diz que vai querer que a recompensa seja dada pro Lian. E o Lian pergunta se ela tá falando sério, e então o Lian já fica querendo concordar com o pedido dela, e o Wan Li diz que o preço a se pagar é alto, então eles precisam discutir isso um pouco. E o Wan Li pergunta se só de olhar no livro ele conseguiu saber toda a vida daquele fantasma, e pergunta se o Lian acha que eles são tolos, e que ninguém sabe se ele tá sobre a ilusão do fantasma feminino, e o Lian fala que não é nada disso, que ele vai contar a verdade pra eles, que na verdade ele lê muitos livros desde criança, e ele tem muito conhecimento do passado e do presente consigo, e com isso ele consegue se lembrar de tudo que ele já aprendeu, que os livros de histórias antigos, histórias não oficiais e histórias estranhas estão disponíveis ao seu alcance, e o Wan Li pergunta quem foi que pediu pra ele dizer tudo, e o Lao Xin fala pro Lian não ser tão pretensioso, que é pra ele ir direto ao ponto, e o Lian fala que na verdade é muito fácil, que ele sabe de tudo isso porque ele leu a história daquele mundo, que através dos livros contáveis de Gurhan, ele deduziu a idade aproximada e a formação da missão, e então ele se lembrou dos feitos leal da Kial, e combinando isso com toda a pista do hospital, ele conseguiu confirmar vários pontos que ele tinha em mente, que a partir do momento em que o esqueleto foi desenterrado, ele finalmente confirmou a autenticidade da teoria dele,
E o Wan Lee pergunta se originalmente ele não tinha certeza de tudo isso, e que se ele não se engana, a Kiao mencionou sobre um banquete que vai acontecer com 100 demônios, e o Lian fala que isso realmente não existe, e o Wan Lee fala para todos olharem para ele, que eles não podem simplesmente ouvir aquele cara, que provavelmente ele tá sendo controlado pelo fantasma feminino, e que nesse banquete todos vão comer eles, e o Wan Lee diz que na opinião dele é melhor acabar logo com o Lian, e que a melhor opção deles concluírem essa missão é sobreviver pelos 7 dias, então eles só precisam trabalhar juntos. Mas então o Lian pergunta o que o Lao Shin acha, e ele diz que as recompensas da missão de Gu Han são muito generosas, e isso indica que há uma alta dificuldade na conclusão dela, e que receia que vai ser difícil concluir ela, e o Wan Lee fala que nesse caso então, é melhor escutar o Lian e cooperar com aquele fantasma por enquanto, e o Lian fala que em troca de alguns dias de segurança, eles vão conseguir encontrar mais pistas para traçar um plano, e que se esse macaco realmente realizar um banquete em 7 dias, eles vão ajustar as estratégias dele a qualquer momento, com base na força dela e no grupo de monstros, e que se for esse o caso eles vão ter que trair a Kiao e acabar com a Shan junto com a Kiao, e o pessoal pensa que o Lian não é nem um pouco misericordioso, então o Lao Shin concorda, mas diz que eles não têm nada a ver com isso, e o Lao Shin fala pra Kiao que eles vão cooperar com ela, mas que é pro cadáver dela ser mantido com eles por enquanto, e a Kiao diz que eles podem fazer isso, mas que ela também tem uma condição, e ela diz que dentro de 7 dias todos os tipos de fantasmas se reunirão, e eles também podem entrar no banquete furtivamente, mas que há muitos fantasmas que podem reconhecer ela, e que para evitar isso ela tem um pedido a fazer, e ela diz que deseja se esconder dentro do corpo do Lian, e com isso ela vai bloquear a aura dela, e o Wan Lee pergunta se ela tá brincando com eles, que isso é realmente algo inaceitável, e o Lian pergunta se o Wan Lee ama tanto ele desse jeito, e o Wan Lee diz que não tá nem aí pra ele, que ele é de nível baixo, e que se ela possuir ele, eles podem acabar indo de arracha pra cima também, e ele fala que não tá nem aí pro Lian, e a Kiao diz que pessoas e fantasmas têm caminhos diferentes, e que ela entende que o pedido dela seja um pouco inadequado, mas então o monge diz que isso não parece ser uma má ideia, e o Wan Lee grita dizendo que o monge não gosta de conversar, e por que ele tem que ficar falando essas coisas, que é melhor ele ficar quieto, e o Lian pensa se esse fantasma tá tentando possuir ele, que ela não apenas tá tentando esconder a identidade dela, mas que tá tentando controlar a equipe dele através dele. Então o Lian fala pro Wan Lee que não é pra ele se preocupar muito, que ele não é tão estúpido assim de deixar um fantasma possuir o corpo dele, e diz que ele tem um plano secreto em mente, e o Wan Lee pergunta se ele tá falando a verdade. Então o Lian diz que ele tá pronto, que é pra Kiao ir entrar no corpo dele, e o Wan Lee pergunta por que ele tem que deixar o fantasma entrar pelas costas dele, e a Kiao concorda e diz que já vai entrar no corpo dele, e o Lian pensa se ela realmente tá tentando possuir ele, e que se for esse o caso ele também tem as contramedidas dele, e ele começa a usar a habilidade de ilusão dele, e ele pensa que realmente funcionou, que após aquela missão do zumbi negro, ele tem treinado a proficiência em ilusão dele, e que desse jeito ele tem um trunfo para contra-atacar quem for. E o Wan Lee pergunta por que a Kiao parou de repente, então o Lian desfaz a ilusão dele, e ele diz pra Kiao que ela pode entrar no corpo dele, e ela pede licença dizendo que vai fazer isso. Então a Kiao começa a abraçar ele, e começa a sair uma energia do corpo da Kiao, e ela começa a entrar dentro da boca e do olho do Lian, mas então o pessoal fica surpreso com o que aconteceu, e eles se perguntam o que aconteceu, se a fusão deu errado, e que agora o Lian tá parecendo um monstro,